Vamos aguardar 5 minutinhos, né, para começarmos o evento. São 3 palestrantes. Organizamos mais ou menos assim: a cada palestrante nós teremos 45 minutos de palestra, e entre uma palestra e outra, 10, 15 minutos para tirarem dúvidas, fazer algum comentário, certo? Vocês participantes. Podem deixar as perguntas no chat também, que no momento das dúvidas, das perguntas, iremos colocar. Eu irei ler as perguntas, né, para a professora Patrícia, que será a primeira a palestrar, e depois seria a segunda palestrante, e por fim a professora Leonor será a terceira palestrante. Está bem? Aguardaremos 5 minutos para chegarem mais pessoas. Feito isso, já iremos começar por conta do tempo, que está bem apertado. Está bem? Sejam todos bem-vindos. Eu sou a coordenadora Renaelma Suzar, coordeno após em neuropsicologia, neuropsicopedagogia clínica, saúde mental e atenção psicossocial, e esse evento é voltado para a pós-graduação em intervenção ABA aplicada ao TEA, com ênfase em acompanhamento terapêutico. Essa pós-graduação irá começar na sexta-feira, no dia 19. É uma pós-graduação EAD, em que você irá assistir a aula ao vivo, só que no formato virtual, certo? De onde você estiver, em qualquer lugar do mundo. E aí iremos começar com a primeira disciplina. Em outro momento aqui do evento, eu irei falar sobre a primeira disciplina, está bem? Então é isso. Espero que vocês aproveitem bastante esse evento, que é muito significativo para nós, né? O segundo evento voltado como ação dessa pós-graduação sobre um tema tão relevante, que é a intervenção ABA aplicada ao TEA. Então, vamos aguardar 5 minutinhos e já iremos começar. Obrigada.
Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso evento. Estamos aguardando os 5 minutinhos de tolerância. Como eu falei, teremos 3 palestras. Cada uma terá duração de 45, 50 minutos. E o tempo que sobrar entre uma e outra é para tirarem dúvidas, fazerem alguma pergunta, né? Claro que não vai dar tempo de tirarmos todas as dúvidas e respondermos a todas as perguntas, mas será um momento de trocas, está bem? Iremos começar com a palestrante 1. Deixa eu só fechar aqui o som do WhatsApp, perdão. Que é a professora Patrícia Silva. Ela é psicóloga, neuropsicóloga, especialista em intervenções precoces no TEA, especialista em intervenções ABA para TEA e deficiência intelectual, especialista em desenvolvimento infantil e especialista em habilidades sociais. Está bem? Professora, seja bem-vinda. Você já pode compartilhar os seus slides, certo? Fique à vontade. A palavra está com você. Certinho, Pro. Obrigada. Boa noite, gente. Vamos dar início, então, à nossa apresentação, para que a gente não fique também muito atrasado no contexto. Eu queria saber se o áudio está chegando bem para vocês, se a imagem está tranquila também. Pro, pode me dar esse feedback também? Para mim, parece que está um pouco baixo Certo. o volume. Consegue me ouvir melhor agora? Ou ainda está baixo? Melhorou. Certinho. Então, vamos lá, gente. Vamos conversar um pouco, né, fazer uma breve introdução às intervenções ABA para o desenvolvimento de crianças com TEA. É uma breve introdução, porque a gente sabe que esse tema é muito abrangente, é profundo, né, e aí demanda uma formação continuada, que é o que a gente sempre espera dentro da análise do comportamento aplicada. Como a professora Renaelma me apresentou, eu sou Patrícia, sou psicóloga, né, especialista em neuropsicologia e ABA, e aí vou convidar vocês para uma reflexão inicial, né, trazendo um pouco sobre o TEA, porque nada mais justo do que a gente falar um pouco sobre o que é o TEA para entender em que contexto é que a análise do comportamento vai auxiliar a essa população. Então, o transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento e ele vem com a característica de déficits na comunicação social e pela presença de comportamentos restritivos e repetitivos, né? E esse conceito, nessa definição, a gente vê no DSM-5, né? Que é a versão atualizada, revisada. E os primeiros sinais e sintomas mais comuns que a gente vê em crianças no espectro autista, no seu na primeira fase, né, da infância, é a ausência de resposta quando chamado pelo nome e o uso limitado ou inexistente de gestos na comunicação. E então, quais são os critérios, né, para que haja o diagnóstico do transtorno do espectro autista, segundo o DSM-5? Ele vai trazer 2 critérios, e dentro desses 2 critérios, existem outras especificidades que a gente vai precisar ter atenção. E aqui eu vou convidar vocês para se atentarem a esses critérios para que a gente possa compreender a importância da análise do comportamento aplicada, né, no auxílio do desenvolvimento
desses indivíduos. Então, a gente tem o critério A, que traz os déficits persistentes na comunicação e na interação social. Então, nós temos aí duas áreas do desenvolvimento humano, que é a comunicação, que envolve vários comportamentos, e a interação social, que também envolve vários outros comportamentos. E nós temos também como critério B, dentro do DSM, padrões restritos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades. Então, a gente tem, dentro desses comportamentos restritivos, uma barreira que impede o indivíduo de participar de uma forma funcional na sociedade, né? E que pode estar trazendo prejuízos no desenvolvimento e no bem-estar dele. Então, a gente já tem objetivos a partir desse critério diagnóstico. Então, partindo para o critério A, que é o déficit persistente na comunicação e na interação social, nós vamos encontrar mais três características que precisam obrigatoriamente estar ser apresentada no indivíduo com um transtorno do espectro autista, que é o déficit na reciprocidade socioemocional. Então, o sujeito ele vai ter uma dificuldade em compreender os sinais sociais, né, de linguagem, um prejuízo na linguagem verbal, né, através dos sinais, dos gestos, da entonação vocal, das expressões, ou nas interações entre essas formas de comunicação, ou seja, o indivíduo ele vai ter uma dificuldade em expressar, né, de forma verbal e não verbal a sua linguagem da forma que a gente tem a construção de hoje, né, social. Então, eu falando aqui com vocês, existe uma entonação vocal, né? Existe alterações, existem formas de expressões, tanto na fala quanto no corpo, e o indivíduo com autismo, ele pode apresentar essa dificuldade, né? E iniciar e manter relações. Então, hoje, o que, que a gente observa dentro do público do TEA? A gente vê essas relações muito com profissionais de saúde, né? Com professores, professoras na escola, os familiares, mas, para além destes muros, a gente não consegue ver pessoas dentro do espectro autista com esse desenvolvimento de relações. Então, eles têm essa dificuldade em iniciar essas relações e também manter. E no critério B, a gente vai precisar ter, no mínimo, duas dessas características. No critério A, a gente precisa ter todas, e no critério B, a gente precisa ter, no mínimo, dois, né? Que dentro dos padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, nós vamos ter as estereotipias, que são comportamentos repetitivos e geralmente disfuncionais, né? E aí eu vou chamar a atenção para essa palavra disfuncional no sentido de que ele não traz uma função social para o indivíduo. Ele pode até ter uma função, que dentro da análise do comportamento a gente vai dizer que pode ser uma função sensorial, né, de autorregulação para o indivíduo, né? Porém, ele não tem uma função cultural social, uma insistência na rotina e padrões inflexíveis, né? São comportamentos onde o sujeito com TEA ele vai apresentar muitos rituais, muita rigidez comportamental em ter que seguir uma rotina diariamente. E quando aquilo não é seguido da forma em que ele já tem ali aquele hábito, ele tende a se desregular, né? A adesão inflexível a temas, objetos e outros. Geralmente, pessoas dentro do espectro autista, eles apresentam interesses restritivos, né?
E é normal que a gente tenha interesses, sim, desde que isso não interfira no nosso bem-estar, desde que isso não interfira no nosso desenvolvimento pessoal, social, cultural, né? E dentro do espectro autista, a gente sabe que muitos indivíduos, às vezes, têm um trito ou dois, não precisa ser um único, mas eles não conseguem, a partir disso, é, se adequar aos interesses dos outros, né, a compreender o interesse do outro, né, para poder flexibilizar esses temas, não dando importância só ao dele. E alterações sensoriais significativas, né, que a gente vê dentro do espectro autista também. E aí o DSM-5, ele vai trazer para a gente, além daquelas características, três condições básicas para que a gente possa entender que isso é um diagnóstico de autismo. Então, ele precisa, esses prejuízos apresentados anteriormente, eles precisam ser apresentados na primeira infância. Então, quando o indivíduo ele vai ao médico, um indivíduo adulto que ainda não foi diagnosticado, e aí ele começa a relatar alguns eventos, né, da vida presente, atual dele, e aí ele começa a trazer relatos de que, olha, eu me lembro que lá na infância minha família falava isso e isso porque eu me comportava assim, né? E às vezes familiares também trazem esses relatos, né? Então precisam-se que essas características elas estejam presentes nesse momento. O que difere de um indivíduo que vai num consultório médico e traz algumas características dessas, mas que podem ser consequentes de processos psicológicos, né? Então, a gente precisa diferenciar o que são comportamentos dentro do espectro autista, que foram apresentados desde a primeira infância, do que são comportamentos, sinais e sintomas que estão apresentando no sujeito atualmente em consequência de processos psicológicos. O prejuízo ele precisa ser clinicamente significativo, ou seja, a gente precisa que essas características estejam trazendo prejuízo no dia a dia do indivíduo, no desenvolvimento socioeconômico, social, cultural dele, né? E as características não podem ser melhor explicadas por atraso global ou desenvolvimento ou DI, ou seja, precisam, não podem estar associadas a essas condições. Então, dentro das intervenções, a aba com TEA, né, dentro do TEA, essa avaliação ela deve ser abrangente com a equipe multidisciplinar, né? Ainda aqui no Brasil, o diagnóstico, né, ele ainda é dado pelo médico, neuropediatra, pediatra, por neuropsiquiatra, psiquiatra. Porém, essa avaliação ela pode ser multidisciplinar. Então, a gente pode se munir de vários relatórios de profissionais da psicologia, da fono, da terapia ocupacional, né, da fisioterapia, e a partir disso a gente ter uma contribuição multidisciplinar. Não precisa especificamente ser só de um neuropediatra. E a observação ela precisa ser direta e semi-estruturada do comportamento, ou seja, não é um diagnóstico que a gente vai conseguir com exames, né, de imagem. Não, a gente vai precisar ter uma observação direta do sujeito, do indivíduo, e ter uma entrevista semi-estruturada dos cuidadores que acompanham eles, né, para a gente entender como é que estão os marcos do desenvolvimento desta criança, no caso, e quais são os comportamentos que ela vem apresentando, né, que se encaixe dentro desse processo diagnóstico de transtorno do espectro autista. Então, o diagnóstico ele é clínico a partir de uma observação direta do comportamento e de uma entrevista semi-estruturada com os cuidadores. E dentro do espectro autista pode ocorrer também comorbidades, né? Em maior ocorrência isso se apresenta como depressão, ansiedade, dificuldades no sono, epilepsia, deficiência intelectual.
E aí eu quero começar a falar com vocês na seguinte perspectiva: nós temos uma demanda, né, que é o transtorno do espectro autista, que nos traz todas aquelas condições que a gente, né, acabou de verificar, que traz todas aquelas características, né, de prejuízos no desenvolvimento, né, social do indivíduo, no desenvolvimento cultural, né, no desenvolvimento acadêmico. Então, como é que nós podemos auxiliar o desenvolvimento desses indivíduos? Primeiro, o que eu quero trazer é a responsabilidade que temos sobre isso, né, de propor intervenções que sejam cientificamente comprovadas, né? E isso quer dizer que a gente vai ter estudos no qual vai fazer uma avaliação com um grupo controle, né, para poder a gente saber o que é que dá certo, o que é que não dá certo. Então, tem todo aquele processo científico para poder identificar o que é que de fato funciona ou não para esta população. Então, as práticas baseadas em evidências é o que a gente tem hoje. E para o autismo, né, é o que fica são estudos que auxiliam a própria família, auxilia a essa população científica de profissionais dentro da área de saúde também, para que possamos ter mais assertividade na hora das intervenções. E o NCAIP, em 2020, ele emitiu uma revisão sistemática, eles produziram uma revisão sistemática, né, na qual, nessa revisão sistemática, de 28 estratégias que eles levantaram, que são eficientes para a intervenção ABA no TEA, 23 são estratégias ABA. Deixa eu ver aqui se a minha imagem não está aparecendo para vocês, né? A prova sinalizou aqui, eu acho que não estava. Pronto, estava fechada a câmera. Agora tá vendo, né? Tá aparecendo para você, Pro, a câmera ou fechou de novo? Que aqui não tá aparecendo para mim. Fechou novamente. Fechou. Então, quando eu abro a tela, ele tá fechando. Agora abriu. Deixa eu ver aqui. Quando eu fecho, quando eu passo para a tela, ele tá fechando a minha imagem. Tudo bem, professora, vamos continuar. Certinho. Então, o NCAIP, ele produziu essa revisão sistemática, dentre 28 estratégias que eles estudaram de vários artigos científicos, né? E aí revisaram os estudos desses artigos, de cada estratégia de intervenção, né? Quais foram os que deram a maior eficácia. E aí eles identificaram que dessas 28 estratégias, 23 são estratégias ABA. E aí, o que que a gente vai pensar? Como assim, né? O que é a aba, de como é no que ela está estruturada? Então, a gente vai lembrar inicialmente da análise do comportamento, né? Que é uma ciência, né? Que possui três pilares. E a análise do comportamento a gente relaciona logo a Skinner, né? Que dentro da psicologia a gente estuda bastante, né? E aí a análise do comportamento, ela tem um tripé, três pilares na qual ela se sustenta, que é o behaviorismo radical, né, que é a filosofia trazida aí pelo Skinner, a análise experimental, que é a pesquisa, né, na qual eles fazem esses experimentos para verificar o que funciona, o que não funciona, de uma forma muito metodológica, de uma forma muito criteriosa. E nós temos a análise do comportamento aplicada, que é o campo prático, ou seja, é a aplicação dessa ciência.
Então, nós temos filosofia, a pesquisa e a prática, e assim formando, então, a análise do comportamento. A dimensão ABA, hoje, são descritas em 7 dimensões, para que a gente possa entender que a análise do comportamento aplicada, ela é realmente científica. A gente tem a primeira dimensão, que é a dimensão aplicada, onde os objetos de estudo ou intervenção são comportamentos socialmente relevantes. Ou seja, o compromisso da análise do comportamento aplicada, ou a ABA, é promover melhorias para o indivíduo, né, na vida do indivíduo, bem-estar, desde que esses objetivos sejam significantes para ele, né, para a sociedade. A segunda dimensão é a comportamental, na qual o comportamento de interesse deve ser ele próprio o objeto em estudo ou intervenção. Então, a análise do comportamento aplicada vai se preocupar com o comportamento do indivíduo e não com o que o indivíduo diz sobre o comportamento dele, né? Porque às vezes a gente tem uma impressão de como a gente se comporta, mas na prática a gente se comporta de uma forma totalmente diferente. Então, o nosso alvo vai ser o comportamento do indivíduo. A terceira dimensão é a analítica e a demonstração confiável de relações funcionais entre os eventos manipulados e as mudanças observadas no comportamento de interesse. Então, a gente precisa deixar muito claro o procedimento que a gente utiliza, né? Se os objetivos que a gente quer com esses procedimentos, eles estão sendo alcançados ou não. Então, precisa estar bem clara, né, o passo a passo do que a gente está fazendo para que todos também compreendam o que é essa análise do comportamento, né? Ela é tecnológica, porque os procedimentos utilizados, eles devem ser descritos de forma precisa e com clareza de detalhes, para que o leitor treinado também seja capaz de implementá-lo. Então, quando a gente vai fazer uma intervenção, a gente precisa ter isso muito bem descrito para que qualquer outra pessoa que tenha um conhecimento, né, introdutório dentro da análise do comportamento aplicada, ela possa, sim, replicar esse procedimento. E ele é também conceitual, né, porque os procedimentos para mudança comportamental, eles devem ser derivados dos princípios básicos do comportamento, né? Então, a gente precisa utilizar desses processos conceituais da análise do comportamento para alcançar esses objetivos, né, dentro da aba, né, que é a ciência aplicada. Então, a gente faz uso dos nossos conceitos para aplicar na nossa prática. Eficaz, né, porque é uma aplicação de procedimentos comportamentais que deve mudar o comportamento, que é alvo de intervenção, né? E generalizável, que a gente precisa promover uma mudança de comportamento de uma forma generalizada, né? Essa alteração precisa durar a longo tempo, precisa ocorrer em outros contextos, porque senão de nada vale a gente fazer uma intervenção na qual o indivíduo tem alguma alteração comportamental só na nossa presença. A gente quer que esse comportamento ele se generalize e que em outros ambientes, com outras pessoas, esse sujeito também possa se comportar, né, com uma qualidade de vida, com um bem-estar de uma forma mais social. Então, a análise do comportamento aplicada ao ABA, ela objetiva realizar intervenções em comportamentos socialmente relevantes, utiliza os conhecimentos para melhorar a qualidade de vida humana, né? Possui evidências científicas para várias condições, apesar de ser mais conhecida nas intervenções para pessoas com TEA.
Então, a análise do comportamento aplicada, ela acabou tendo uma ampliação na sua visibilidade devido à população TEA, mas a gente pode pensar em planejamentos dentro também de outras necessidades, né, da população, de cada população. Então, os objetivos de intervenções ABA para a UTEA é desenvolver habilidades funcionais nas diversas áreas do desenvolvimento, textualmente interferentes, promover independência e participação social. Então, se a gente for lembrar dos déficits que a gente encontra no diagnóstico do transtorno do espectro autista, são deficiências na área da comunicação, né, da socialização, da independência. Então, esses também são os objetivos da análise do comportamento aplicada. E dentro da aba nós temos dois tipos de intervenção, que é a focal ou a abrangente. A focal é quando a gente tem um comportamento específico em que a gente quer intervir, então a gente precisa fazer uma alteração naquele comportamento. Por exemplo, um indivíduo que, depois de um determinado evento na sua vida, passou a ter medo de dirigir. Só que isso está complicando a sua vida, o seu desenvolvimento, e ele busca, então, uma intervenção em análise do comportamento aplicada para reduzir esse medo de dirigir, né? Então, essa aí seria uma intervenção focal, na qual o analista iria promover uma intervenção para redução desse comportamento-alvo. E ela pode ser abrangente, como no caso dos transtornos do neurodesenvolvimento, em que a gente vai alcançar várias áreas do desenvolvimento, né, e vários comportamentos. Então, quais são as etapas das intervenções, né? Algumas das etapas da intervenção, já que a gente tem todas essas estruturas aí para seguir nas intervenções ABA com TEA. A gente precisa identificar os déficits, né? Avaliando os marcos do desenvolvimento infantil. E precisamos identificar os excessos comportamentais. Então, se a gente tem uma criança com transtorno do neurodesenvolvimento, a gente entende que ela não está alcançando os marcos do desenvolvimento infantil, né, como todas as crianças alcançam. Então, a gente precisa fazer uma avaliação para entender quais comportamentos que é esperado para esta criança dentro do desenvolvimento infantil, na idade em que ela está, e que ela ainda não realiza. E aí a gente vai na avaliação e faz, e enumera lá quais os comportamentos. E quais os excessos comportamentais, quais comportamentos essa criança está tendo que está interferindo no desenvolvimento dela. Então, a gente vai identificar. É uma criança que chora muito? É uma criança que não consegue estar em lugares diferentes, senão a casa e a escola? É uma criança que, quando a gente oferta algum item, ela joga ao chão, ela não quer, ela recusa? Esses comportamentos são comportamentos que interferem no sentido de que reduz a possibilidade de a criança ter acesso a etapas de aprendizagem, de oportunidades de aprendizagem. Então, a gente chama de excessos comportamentais. E como é que a gente vai identificar isso? Esses comportamentos que estão em déficit, que estão em excesso. Através da avaliação indireta, né, através de entrevistas com a cuidadora, e eu coloco aqui cuidadora, né, porque a gente sabe, hoje em dia, que as mães, em maioria, é que estão atuando neste lugar, né? E a observação e testagem direta. Então, além de a gente fazer uma entrevista com essa mãe, essa cuidadora, perguntar como são os comportamentos da criança em casa, o que ela faz, o que ela gosta, né?
quais são os comportamentos que ela já consegue realizar, e a gente vai verificando dentro dos marcos do desenvolvimento infantil o que ela já consegue fazer e não. Quais são os comportamentos em excesso, mãe? O que ela faz em casa que não é legal? E também a observação e testagem direta, na qual a gente vai promover a interação com a criança na clínica e vai fazer, então, a nossa observação, testando, promovendo oportunidades ali de testagem para verificar se a criança emite ou não determinados comportamentos do marco de desenvolvimento ou se a criança apresenta excessos comportamentais. Então, a gente tendo esta avaliação e tendo aí a nossa lista de comportamentos, tanto em déficit quanto em excesso, a gente vai construir o nosso plano de intervenção, né? E aí, o objetivo é ensinar e fortalecer habilidades comportamentais que a criança já tenha, reduzir comportamentos interferentes, que foram os comportamentos que eu expliquei agora há pouco, né, que estão interferindo no desenvolvimento. A gente vai precisar também acompanhar a evolução por meios de registros, porque a gente precisa comparar o indivíduo com ele mesmo, como o indivíduo começou, quais comportamentos ele tinha e quais ele não tinha, e daqui a 3 meses, o que é que mudou? Então, a gente compara o indivíduo a ele mesmo, para poder verificar se a gente está tendo avanço e fazer as alterações conforme as necessidades, e promover a generalização, porque a gente não quer que o indivíduo se desenvolva só para a gente quer que o indivíduo se desenvolva para todos os contextos em que ele estiver. E quais são as áreas de intervenção que a gente vai atuar dentro dessa população? Qualquer área em que o comportamento esteja produzindo prejuízos para o bem-estar do indivíduo. Então, não existe só uma área em específico no qual a gente vai poder intervir com a análise do comportamento aplicada. Se o indivíduo ele está com déficit em comunicação, a gente vai poder intervir no cognitivo, a gente vai intervir no brincar, no social, no comportamento adaptativo e de autocuidado, de autonomia, no comportamento de prontidão de aprendiz, em comportamentos pré-acadêmicos, habilidades acadêmicas, habilidades vocacionais. Então, dentro da análise do comportamento, nós temos protocolos que nos auxiliam a intervir em todas essas áreas, nos auxiliam a avaliar para poder identificar e construir objetivos de ensino que nos auxiliem a ensinar para este indivíduo comportamentos que desenvolverão essas áreas do desenvolvimento. E quais são as estratégias de ensino dentro da análise do comportamento aplicada? Nós temos o ensino por tentativas diretas, né, a DTT, que é a mais conhecida e que acaba também gerando um pouco de confusão entre as pessoas, né? Que algumas pessoas acham que a aba ela é muito estruturada, né? Tem que colocar a criança na mesinha. Eu acho que veio muito por isso também, né? Porque quando a gente tem um conhecimento só que não é aprofundado, a gente acaba tendo uma percepção diferente do que o que é. Então, o ensino por tentativa discreta, ele tem um formato estruturado, sim. Ele é dividido por unidades. Então, é o estímulo, uma resposta e uma consequência que a gente precisa ter. Ela é dividida em pequenas instruções, pequenos passos, um de cada vez, em uma série de tentativas. Então, se vocês verificarem na foto, é uma intervenção que eu estou com uma criança e estou trabalhando com ele a imitação, né? Então, o comando é bate palma, né? Faz igual, e a criança repete. Então, essa é uma das áreas do desenvolvimento humano, a imitação, que vocês vão ter a oportunidade de ver tudo isso também na pós-graduação. A imitação é uma área do desenvolvimento infantil que precisa ser desenvolvida. Então, o ensino por tentativa discreta vai ser bem pontual. Eu quero que ele imite X comportamento, bater palma. Eu ofereço o estímulo para a criança. Faz igual,
e dou o movimento de bater palma. A criança repete, que é a resposta, bate a mão, e eu dou uma consequência à criança, que pode ser um elogio, que para a criança vai ser um reforço social, ou pode ser um item de preferência da criança. Ainda sendo DTT, tentativa discreta, isso não quer dizer que não vai ser alegre para a criança, que não vai ser divertido para a criança. E nós temos o ensino incidental, na qual a gente vai promover o ensino através de interações em situações rotineiras. Então, se a criança gosta de brincar, então a gente vai fazer o uso do brincar com os itens de preferência da criança para ensinar determinados comportamentos. Isso não quer dizer que o ensino ele não vai ser planejado. Sim, vai ser planejado. Mas a gente vai fazer o uso de situações do dia a dia da criança para poder ensinar esses comportamentos alvos, que é imitação, que pode ser também seguir uma instrução. Olha, aperta nesse, e ali eu já estou indicando para a criança em qual que ele precisa apertar. E aí ele vai dar a resposta, olha, muito bem, você apertou. E aí a gente já parte para um outro objetivo, né, para a criança. Oh, é imitação. É para ele dizer a cor que tem aqui, ou é para ele responder X pergunta. Então, são interações do cotidiano da criança, né, e que a gente usa aquilo ali para poder, opa, aqui eu tenho uma oportunidade de ensino, vou ensinar. Né? Ou então a gente já prepara as brincadeiras, né, antecipadamente, com os objetivos e apresenta para a criança, já sabendo do que a criança gosta de brincar, e aí faz aquele roteiro de brincadeiras, e dentro dessas brincadeiras a gente ensinar habilidades comportamentais do desenvolvimento infantil. Né, de meu trabalho, para que vocês vejam que essa ideia, né, de aba né, muito estruturado, aba robotiza, ou aba isso não. A gente pode fazer um mundo muito colorido, muito divertido para a criança, para que ela consiga aprender a se desenvolver, né, através de nossas intervenções, sem se sentir cansada, sem se sentir saturada, sem se sentir pressionada, né? A gente precisa atuar de uma forma que a criança se sinta confortável, se sinta à vontade. E aí, para isso, a gente precisa utilizar também de muita criatividade para que a gente possa levar essas oportunidades de uma forma mais lúdica, porque dentro desse ambiente natural, a gente consegue, inclusive, uma generalização mais fácil. Isso favorece o processo de generalização. Quando a gente ensina habilidades comportamentais a partir de rotina do dia a dia da criança. Então, a aba pode estar na escola, a aba pode estar em casa, a aba pode ser feita também na clínica, em todos os ambientes em que o indivíduo necessitar. Né? O que é importante é a gente ter em mente quais estratégias a gente vai usar, quais os objetivos terapêuticos que a gente tem para poder a gente intervir e registrar isso, para poder avaliar se o paciente, né, que a gente está atendendo, ele está tendo um desenvolvimento ou não, fazer os manejos necessários que precisam ser feitos para que essas intervenções funcionem e alcance, então, uma generalização para que este indivíduo ele possa se